Boa tarde, 19 de março de 2018, embriologia geral. Hoje eu vou falar sobre genital masculino e a gente vai terminar aquele pedacinho do genital feminino que ficou faltando mais cedo, tá? Falei mais cedo e ficou faltando. Queria mostrar para vocês, inicialmente, do genital feminino, a genitália externa, tá? Então você pensa bem, começar com aquele, vamos lembrar daquele modelo que eu mostrei, deixa eu só pegá-lo aqui. Então aqui você tem, olha, você vai ter a abertura da vagina e a abertura da uretra, que são em locais diferentes, um local e outro local, tá vendo? E isso vai estar refletido aqui, ó, na genitália externa. Essa genitália externa a gente chama de vulva ou pudendo, tá? Essa genitália externa, então, ela fica visível externamente, por isso genitália externa, né? Óbvio. E ela é composta por uma parte mais externa, que vocês estão vendo aqui, ó, são os chamados grandes lábios, tá esse rosa mais clarinho, né? Cor de pele aqui. Esses grandes lábios, eles são duas dobras normais de pele. Você tem acúmulo de gordura neles, tem pigmentação igual a pele sua e tem pelos aqui, tá? Internamente você vai ter aqui nesse rosa intermediário, né? Você vai ter os pequenos lábios aqui, ó. Esses pequenos lábios já se constituem em um epitélio úmido, que a gente chama de mucosa, tá? Então, essa mucosa está aqui, ó. Ela é mais pigmentada normalmente que a pele de vocês, tá? E ela é úmida. E aqui você também tem glândulas que vão liberar muco para deixar essa região sempre bem umedecida, tá? Bem protegida, bem própria para ficar protegida de micro-organismos e ao mesmo tempo permitir um eventual ato sexual, seja o que for, tá? Bem, então o que você tem aqui, ó? Você vai ter duas aberturas, lembra que eu mostrei para vocês ali? Essa aqui de baixo é a abertura da vagina, tá? A gente chama essa abertura de introito. Deixa eu escrever aqui, porque o nome é meio diferente. Introito vaginal, introito da vagina, abertura dela. Mais lá para dentro, se eu enfiasse o dedo um pouco aqui, ó, estaria o ímen, tá? Aquela membrana que eu descrevi para vocês mais cedo. E essa abertura daqui de cima, ó, é a abertura da uretra. Claro que ela não fica para fora assim, tá? Ela só está aqui para a gente ver, para ficar mais enfatizado, tanto uma quanto outra. Elas vão ficar, tá vendo esse rosa mais escuro aqui, esse rosa choque? Elas vão ficar dentro desse espaço aqui, ó, que a gente chama vestíbulo, tá? Vestíbulo da vagina, vestíbulo da vulva, tá aqui, ó, certo? Então, ó, grandes lábios, pequenos lábios, vestíbulo, introito da vagina e abertura da uretra. Bem, aqui em cima eu tenho uma outra região, tá vendo, ó? Na confluência entre os dois pequenos lábios. Essa regiãozinha, na verdade, ela é maior. Vou tirar a parte de cima para vocês verem. Olha aqui, ó. Consigo tirar. Aqui, ó. Pronto. Olha o que você tem por dentro. Isso aqui, ó, é a parte externa, que a gente chama de clítoris, ou clitóris, né? Que está aqui, ó. Tá? Essa é uma região excitável. Na verdade, ele essa região toda, ele começa aqui e vem para cá, tá vendo? Ó, olha, vem aqui assim, ó. Ela é um homólogo do pênis. Durante a formação do pênis, então, durante a diferenciação sexual, que acontece lá pela 12ª semana, se for homem, vai dar origem ao pênis. Se for mulher, vai dar origem a essa estrutura interna aqui, que é o clitóris, que vocês estão vendo aqui, que é bem maior do que a gente vê por essa região externa. Essa região é uma região excitável. Então, se for manipulada, é uma região que pode gerar um orgasmo, que a gente chama orgasmo clitoriano, que dizem os pesquisadores
que é muito próximo, muito parecido com o orgasmo masculino, tá? Seria o equivalente na mulher do orgasmo masculino, tá? Então, está aqui o clitóris. E se você olhar, olha como ele se estende aqui, ó. Ele vai se estender, então, pelos... Se eu acho que é a posição. Pronto. Ele se estende embaixo dos grandes lábios, tá vendo? Ó? Ele é bem maior do que a gente conseguiria imaginar, tá? Uma estrutura grande que tem só essa regiãozinha aqui, que inclusive tem uma pequena glande, como se fosse uma cabecinha do pênis e tal. Então é um mini pênis, certo? Um pênis vestigial, nós podemos dizer assim, tá? Então essa genitália externa. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a vulva? Pergunta. O que é o azul? Azul. Assim, isso aqui é uma parte dele, tá? Da formação dele que fica mais interna. Aqui. Também dele, tá? Deixa eu ver se eu tiro. Aqui, tá? É uma parte interna que no homem daria origem aos corpos cavernosos que vocês vão aprender daqui a pouco. Tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Bem, eu tenho para mostrar para vocês, deixa eu pegar ali atrás, só um segundinho. Que está aqui. Eu ainda não coloquei em bases, tá? Em base de madeira, igual vocês estão vendo esses outros modelos, mas vale a pena já dar uma olhada nos tipos de ímen, conforme a gente conversou mais cedo. Deixa eu pegar alguns aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Tem nomes específicos. Então, você vai ter, olha aqui, ó. Você tem, viu, ó? Imagina nessa regiãozinha aqui, ó. Mais interna aqui no interior do vestíbulo, um pouco mais para dentro. Fechando o primeiro terço da vagina. Então, você teria essa membrana. E ela pode ter aberturas, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Olha a membrana com abertura, tá vendo? Esse aqui a gente chama dentado, tá? Essa aqui, ó, a gente chama de bifenestrado, tá vendo? Tá? Esse aqui é um ímen, aquele que eu contei para vocês que não tem buracos, tá? É um imperfurado, tá vendo? Sem abertura nenhuma, certo? Olha aqui, ó, um fenestrado maior, tá vendo? Que a gente já vai chamar de septado. Tem um com um furo no meio, tá vendo? Um com furo embaixo, em cima, e outro com furo embaixo, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês, ó. Então, olha aqui, ó. Viu? Abertura em cima e abertura embaixo. Um como se fosse um anel, tá vendo? Um praticamente todo rompido, praticamente sem só um buraco enorme, tá vendo? Ó. Que a gente chama de concepto totalmente ausente, praticamente não existe nada. Um só com um microfuro, olha aqui, pequenininho. Um com vários furos, ó. Um com vários furos, tá? Um com esse furo que a gente chama de fimbriado, tá? Não precisa preocupar com os nomes, não, tá? Só estou mostrando para vocês que você pode ter esse tipo. Você pode ter um outro tipo, você pode ter um tipo diferente e assim por diante. Só para deixar claro para vocês que ele tem aberturas na maioria dos casos. Esse aqui sem abertura, o imperforado, que eu contei para vocês, é um problema. Por quê? Porque na hora que você tiver o primeiro fluxo, ele vai se romper. Se ele não romper, o fluxo vai ficar parado, vai dar febre, vai dar uma infecção ali, vai ter que ir ao médico para ele vem com a lâmina de bisturi, dá um piquezinho aqui e rompe o ímen, tá? E óbvio, esse aqui pode dar um outro tipo de problema, né? Como você praticamente nasceu sem ímen, se você morasse, por exemplo, em países árabes, né? Em alguns países árabes aí, você teria problemas, porque você não passaria num teste de gravidez para poder casar. O cara ia olhar e falar assim, olha, mas ela não é virgem, não posso casar com ela. Não é uma menina de família. Você pensa bem, e isso aqui é uma coisa que é natural, acontece com você. Não é porque você teve algum ato sexual antes
antes do seu casamento, é porque realmente você nasceu assim. Tudo bem? Tranquilo? E óbvio, existem, como eu falei para vocês, os ímens complacentes, que são aqueles que vão se refazer depois de um tempo sem ter um ato sexual. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então eram esses dois modelos que eu queria mostrar para vocês da parte feminina, tá? Dúvidas? Posso passar para a masculina então? Vamos lá. Bem, eu vou começar na masculina assim. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês na masculina. A masculina também, a gente tem uma genitália externa e uma interna, tá? A genitália externa é composta pelo pênis, que vai ser a última coisa que eu vou falar, olha escrito aqui no quadro, né? E pela bolsa escrotal. Então, eu tenho a bolsa escrotal, que é uma bolsa de tecido que fica entre as minhas duas pernas, aqui nas minhas coxas, concorda? Então, dentro dessa bolsa, eu já vou ter um componente interno do sistema. Por que interno? Porque está dentro do meu corpo, dentro da bolsa, que faz parte do meu corpo. E a bolsa em si, ela é externa. Então, a genitália externa. E o pênis também é genitália externa. Então, primeiro, eu quero começar com um componente que está dentro da bolsa, que é os chamados testículos, que são as gônadas masculinas. Assim como as meninas, a gente tem um par, um do lado direito, um do lado esquerdo. Eles também têm uma forma meio de amêndoa, meio ovoide, né? E a gente pode vê-los aqui, ó. Ficam de um lado e do outro, não é? Vamos dar uma olhada nesses testículos mais de perto? Para isso eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse modelo maior aqui, ó, que é um testículo daquele bem grandão, tá? Vamos dar uma olhada. De fora para dentro, do lado de fora, você vai ter uma membrana rica em colágeno. Essa membrana rica em colágeno é chamada de túnica albugínea. Por que túnica? Túnica porque veste, porque cobre, recobre algo. E albugínea é uma palavra que quer dizer branco, esbranquiçado. Então, túnica albugínea é uma cobertura esbranquiçada. Você, se tiver contato com um testículo a fresco, por exemplo, se você chegar no açougue e pedir, eles vendem testículo de boi, tem gente que come, né? E se você olhar, ele é esbranquiçado. Por quê? Porque ele é rico em colágeno do lado de fora. Então, colágeno nas três direções, fazendo essa cápsula para proteger a parte interna do testículo. Se você olhar, na verdade, você tem até duas cápsulas. Uma mais externa, que está aqui, que a gente está vendo, um espaço, que é um espaço com um pouquinho de líquido, que a gente chama de espaço seroso, e uma parte mais interna. Essa parte mais interna também é rica em colágeno. Então, na verdade, você vai ter duas membranas ricas em colágeno. Uma do lado de fora, um espaço, e outra do lado de dentro, tá? Elas ficam, você tem o dobro, duas membranas, para proteger a estrutura interna, tá? E esse espaço que tem aqui, ó, que a gente chama de espaço seroso, que vai estar aqui, ó, ele é virtual. O que eu quero dizer com espaço virtual? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, a parte externa eu vou chamar de túnica albugínea vaginal parietal, tá? Por quê? Porque fica na parede. E a interna, também de colágeno, túnica albugínea vaginal visceral, tá? E o espaço entre eles é um espaço virtual, espaço seroso. O que quer dizer um espaço virtual? É que ele, na realidade, ele praticamente não existe, tá? Porque uma membrana está sobreposta na outra. E ali, entre as duas membranas, tem muito pouco líquido. Bem, por que o nosso corpo
construiria uma membrana, um espaço e outra membrana dentro, para proteger contra alguma agressão, uma batida, por exemplo. Você bate, dá uma batida no testículo, o que acontece? Ele faz assim, ó, a parte de dentro fica protegida, porque a parte de fora está soltinha. Concordam comigo? Então é uma proteção a mais que a gente teria. Esse espaço virtual que vocês viram, que está aqui, ó, o espaço seroso, aqui, mais escurinho, tá vendo? Ele pode, em algumas situações patológicas, se encher de líquido. Por exemplo, imagina você ter uma cachumba, que a gente chama, o termo médico para a doença é parotidite infecciosa. Ite é inflamação, inflamação das parótidas, essa glândula salivar que a gente tem aqui, ó, né? Se é a cachumba, o vírus da cachumba, ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma preferência, ele é atraído pelo sangue. Se você agitar demais, se você não fizer repouso absoluto, esse vírus cai no sangue, desce e vai para o testículo. Dá uma coisa que a gente chama orquite, inflamação do testículo. E aí o que acontece? Essa região aqui, ó, se enche de água, se enche de líquido. Toda inflamação leva água, não é isso? Então aqui vai se encher de líquido. E o seu testículo, que é desse tamanho, vai ficar desse tamanho assim, vai ficar enorme. Vai ficar do tamanho desse testículo mesmo que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, e é óbvio, quando retorna, as membranas, as túnicas, se arrebentam. E como elas são de colágeno, elas não são mais refeitas. E aí, a parte interna fica solta dentro da bolsa escrotal e ela perde a capacidade de controle de temperatura e assim você fica infértil daquele testículo. Tá certo? Tudo bem? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Bem, então, olha. Túnica albugínea, vaginal parietal, espaço seroso, túnica albugínea, vaginal visceral. Aí a parte interna do testículo. Se eu for olhar na parte interna, eu vou ver um monte de coisinhas aqui indicadas de azul, tá vendo? Um monte de pequenos lóbulos, né? São chamados lóbulos testiculares, ou seja, o testículo é todo dividido nessas regiões. E aqui a gente escavou justamente para poder mostrar para vocês que embaixo continua, ou seja, embaixo desse eu tenho outro, em cima desse eu tenho outro e assim vai. Quantos lóbulos desse eu tenho do testículo? Aproximadamente entre 40 e 50 em média, tá? E dentro de cada lóbulo desse, tá vendo esses fiozinhos verdes escuros? Esses fiozinhos são os túbulos seminíferos, o local onde são produzidos os espermatozoides. Então eu tenho no lóbulo testicular, eu tenho no seu interior os túbulos seminíferos. Então os espermatozoides são produzidos aqui dentro, ó. Eu tenho 2 fechados e 3 abertos aqui, ó. Tá vendo? E mais 2 fechados aqui. O espaço entre o lóbulo, tá vendo? Ó? Esse lóbulo não fica grudado nesse, não fica grudado nesse, eles ficam separados, tá vendo? Ó? Então esse espaço que está aqui é o que a gente chama septo testicular. É a região entre que separa um lóbulo do outro, tá vendo? Lóbulo septo, lóbulo septo, lóbulo septo, tá certo? Então são os chamados septos testiculares. Tá aqui, ó. Então, túnica albugínea foi. Lóbulo testicular foi. Septo testicular foi também. Alguém tem dúvida nessa parte? Eu posso ajudar? Tranquilo? Diga. De novo como o septo testicular. Tá, então aqui, ó, vou pegar uma caneta. Presta sua caneta. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Você tem um punhado, você tem 50 dessas por testículo. Dentro dela você tem os túbulos seminíferos. Então cada bolinha dessa é um lóbulo testicular.
E separando um lóbulo do outro, tá vendo a parte que não tem lóbulo? Ó, aqui, ó, separando um do outro, é um septo testicular. Então, ó, septo, lóbulo, septo, lóbulo, septo, lóbulo. Tudo bem, tranquilo? Então, toda essa parte que não tem é o estroma do órgão que vai separar um do outro, que a gente chama de septo. Tudo bem, Ju? Ah, não, verde eu vou mostrar agora. Obrigado pela caneta. Oi. O testículo está dentro da bolsa escrotal? Dentro da bolsa escrotal. Então você tem a bolsa, que é uma dobra de pele, do lado direito o testículo, do lado esquerdo o testículo. Eles ficam presos por músculos, tá? Por músculo e por vasos sanguíneos, tá? E aí o que acontece? Eles ficam ali e quando está calor, por exemplo, que nem hoje, essa bolsa fica frouxa. Quando está frio, ela se aproxima, porque o músculo aproxima. São dois músculos principais, um que puxa a bolsa e outro que puxa o testículo, tá? Então o que acontece? Esses músculos, eles trazem o testículo para perto do corpo, para controlar a temperatura, ou afastam. Então eles ficam presos nessa linha, né? Nesse cordão testicular, e lá vai ser puxado para cima ou para baixo para controlar a temperatura. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na hora que eu for falar sobre formação dos espermatozoides, tá? Tudo bem? Então fica do lado de fora. A bolsa, você concorda comigo que é externa? Mas o testículo está dentro dela. Então o testículo, alguns autores consideram externos, outro interno. Eu considero interno porque está dentro do corpo. Para chegar nele você tem que cortar. Concorda comigo? Tá? Então a gente está falando de genitália interna, quando a gente está falando de testículo. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam até agora? Bem, eu vou apagar aqui só para liberar um pouquinho de espaço e a gente continuar. Seguindo. Então imagina, você produz os seus espermatozoides nos túbulos seminíferos, indicados aqui, ó, nesse verde escuro, não é isso? Aqui, ó, aqui, tá? Aí o que acontece? Esses espermatozoides que você produziu, eles por enquanto não são funcionais, eles têm que amadurecer. Para amadurecer, eles têm que sair daqui, do túbulo seminífero, e chegar aqui, ó, no epidídimo, essa parte que fica do lado de fora, esse anel que fica do lado de fora, que envolve parcialmente o testículo, tá vendo? Ó? Esse é o epidídimo. Para fazer isso, então, o que acontece? Os espermatozoides produzidos no túbulo seminífero saem daqui e vêm atravessam esses tubinhos aqui roxos, tá vendo? Retinhos, tá vendo? Como é que eu chamo esses tubos retos? Túbulos retos. Faço assim, tá? Aí vem para essa região aqui, ó, que parece uma rede. Como é que eu chamo essa rede? Rede testicular. Tudo bem? Então os espermatozoides saem do túbulo seminífero, passam pelos túbulos retos e vem para a rede testicular. Ocasionalmente, você vai ver essa rede testicular sendo chamada pelo nome dela em latim, que é a rete testis, tá? Que é rete testis, rete rede, testis testículo, rede testicular. Ok? Tudo bem? Depois, os espermatozoides vão passar para aqui, ó. Olha aqui no cantinho, ó, da rede testicular. Tá vendo um monte de tubos vermelhinhos? A gente tem até 10 desses por testículo, ó. Esses tubos vão levar os espermatozoides de um lugar para o outro. Em biologia, coisas que levam de um lugar para o outro, a gente chama de eferente. Então são o quê? Ductos eferentes. Levar os espermatozoides da rede testicular para o epidídimo. Então, repetindo mais uma vez, espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos. E depois você vai ter um sistema condutor, olha lá, sistema de condução no testículo. Vai levar os espermatozoides, então, esse sistema para os túbulos retos, para a rede testicular,
ductos eferentes, e aí chegou no epidídimo. O epidídimo é dividido em 3 partes. Olha aqui, ó, cabeça, corpo e a parte final, cauda. Então os espermatozoides entram na cabeça, vão sendo levados para a cauda, vão sendo levados para o corpo até chegar na cauda. Isso leva um total de 90 dias aproximadamente. 3 meses os espermatozoides ficam aí dentro, armazenados, e vão sofrendo uma maturação, vão amadurecendo, tá? Vão sofrendo um processo de amadurecimento. No final das contas, eles estão lá na região da cauda do epidídimo. Se eles forem utilizados, eles vão sair dali. Se eles não forem utilizados, eles vão ser destruídos. Vão ficar velhos, vão ficar senescentes e vão morrer. Tudo bem? Então, todo dia você tem espermatozoides morrendo, se você não usar. Oi? Quanto tempo demora entre eles estarem maduros e eles estarem utilizados? Olha, entre serem produzidos e ficarem maduros, prontos para utilizar, 120 dias, tá? Aí eles duram poucos dias eles ficam armazenados. Aí o que acontece? Se você não utilizar, eles morrem, mas você tem uma produção diária. Quer ver só uma conta? Olha uma conta rápida. Quantos testículos você tem? 2. Quantos lóbulos testiculares você tem? O testículo, em média, 50. 50 vezes 2, 100. Quantos túbulos seminíferos você tem lá dentro? De 1 a 4. Então, lembra? 2 vezes 50, 100, vezes 4, 400. Qual que é o tamanho de cada túbulo seminífero? Varia, mas ele pode alcançar até 80 centímetros. Então a quantidade, imagina, você está fazendo células microscópicas. Então o tamanho do tubo é gigantesco para você produzir milhões e milhões e milhões de espermatozoides ao longo da sua vida. Tá? Nós homens investimos, a gente diz que nós investimos em quantidade. Lembra lá da ecologia? Nesse sentido nós somos estrategistas R, né? E as meninas investem em qualidade, produzindo no final só um ovócito 2, só um gameta feminino para ser fecundado. Nesse sentido elas seriam estrategistas K, lá da ecologia. Já viram isso? Se não viram, vão ver para frente, tá? Então são estratégias. Por exemplo, nós homens somos estrategistas K. Por quê? A gente tem pouca prole e cuidamos dela para que os nossos filhos cheguem à idade adulta e se reproduzam. Estrategista K. O rato, por exemplo, ele é estrategista R. Por quê? Porque ele produz muito filhote e tem pouco cuidado parental com os filhotes, larga o filhote para lá. Se sobreviver daquela ninhada de 20, sei lá, 30, sobreviver a um, beleza, garantiu, tá vendo? Então, nós homens, nesse sentido, nós somos estrategistas R, porque a gente produz um montão de espermatozoides, torcendo para que algum chegue e fecunde. Já a menina faz o contrário, ela produz um óvulo só e cuida muito bem dele, para que tenha uma fecundação dele também. Diga. Seria possível o homem ficar infértil por um período de tempo e não ficar sem espermatozoides maduros? Bem, que eu saiba, não. Você pode parar a sua produção. Por exemplo, existem algumas drogas cancerígenas que a gente, um dos efeitos colaterais dela é matar a célula base da produção de espermatozoides. Ela diminui o pool, a quantidade de espermatogônias. E ao diminuir essa quantidade, o cara fica infértil por alguns meses. Tá? Pode até, dependendo, ficar infértil para muito tempo, até para sempre. Isso pode acontecer. Tá? Mas no processo de maturação eu não conheço nenhum problema que possa parar isso aí, tá? Não sei, depois eu posso olhar para você. Oi. Por isso normalmente faz a coleta, esse é o de óvulos? Exatamente, Júlia. Por isso que quando o cara vai fazer
um tratamento de quimioterapia, ele coleta o sêmen para evitar algum problema que ele possa ficar infértil provisoriamente ou de forma definitiva. Tá certo? Tudo bem? O bacana, sabe o que é? A gente usa essa droga para trabalhar com peixe. Não sei se vocês conhecem o processo que a gente faz hoje, que é assim, ó. Olha que bacana. Eu estou querendo reproduzir uma espécie de peixe que está ameaçada de extinção, ou de rã, ou de lagarto, de algum bicho que esteja ameaçado de extinção. Eu uso essa droga numa outra espécie. Então imagina, eu tenho a espécie X ameaçada, eu uso a droga na espécie Y, que não está ameaçada. Eu elimino a base da produção de espermatozoides dela, que são as espermatogônias. Aí sabe o que eu faço? Pego espermatogônias, essas células tronco, que vão gerar espermatozoides, e injeto no sangue desse meu animal, que vai ser o recipiente. Eu pego então o ameaçado, tiro um pouco de espermatogônias, injeto no sangue. O que as espermatogônias vão fazer? Vão colonizar os testículos, que perderam as células por causa da droga que eu usei. Resultado, a minha espécie não ameaçada começa a produzir sêmen da espécie ameaçada durante alguns meses. Isso é incrível, né? E já conseguiram até fazer assim, ó, de animais de grupos diferentes, você conseguir fazer, por exemplo, você ter um peixe produzindo sêmen de rã. Conseguiu-se fazer isso. Bichos zoologicamente extremamente distantes, né? Mas, infelizmente, antes que todo mundo já se anime e resolva estudar isso, é bom saber que para animais superiores, macacos, seres humanos e coisas assim, é mais difícil. Parece que existem várias outras coisas envolvidas que acabam atrapalhando o processo, tá? Não é tão simples assim. Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, então, esse é o testículo, tá? Alguém tem dúvida nas regiões do testículo? Os espermatozoides ficam parados aqui, ó, na parte da cauda do epidídimo. Se você não utilizar, eles morrem e são substituídos naturalmente. Mas se você for ejacular, os espermatozoides da cauda do epidídimo são levados para frente por esse tubo azul que vocês estão vendo aqui. Esse tubo azul a gente chama de ducto deferente. Cuidado, hein? Olha aqui, ó. Ducto eferente leva da rede testicular o epidídimo. E o deferente, não é diferente não, tá, gente? É com E mesmo. O ducto deferente quer dizer um tubo que leva de um lugar para fora, tá? Então ele está encaminhando os espermatozoides para fora do sistema genital. Esse ducto deferente, ele vai fazer o seguinte, vejam bem, ele está aqui, lá de fora, né, aqui na bolsa escrotal, ele dá a volta e entra para dentro do corpo pelo canal inguinal, um aqui, outro aqui. Ele entra aqui, faz a volta aqui por trás e aqui no meio, né, lá dentro, eu vou ter a bexiga. Então eles fazem a volta por trás da bexiga, ó. Faz a volta por trás da bexiga e aqui vão se encontrar nessa glândula que está aqui. Então essa é a bexiga, em laranja. Aqui está o ducto deferente que vocês estão vendo. Ele faz a volta, ele vem aqui de baixo, faz a volta, passa por trás da bexiga e aqui ele se encontra numa glândula muito famosa, que é a chamada próstata, tá? E lá na próstata, ao falar da próstata, vai me dar a chance de eu começar a contar para vocês sobre as glândulas sexuais anexas, que são em 3. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Tranquilo até agora? Todo mundo entendendo? Bem, então são 3 glândulas. A
as vesículas seminais, que são um par. Olha o pezinho aqui indicando par. A próstata, que é a mais conhecida delas, que é uma glândula isolada, e o outro par, que são as bulbouretrais ou as glândulas de Kolbe. Tá certo? Bem, vamos dar uma olhada nelas? Então, ó, essas duas aqui que vocês estão vendo, ó, atrás da bexiga, são as vesículas ou glândulas seminais. Elas recebem esse nome porque a maior parte do sêmen, em torno de 60%, é produzido por elas. Então elas produzem 60% do sêmen. E centenas de constituintes diferentes, alguns que a ciência ainda nem conhece. Tá? Garota, por favor, vai lá, lava o rosto, né? Vamos lá. Bem, alguns que a gente nem conhece direito, tá? Mas um dos componentes, eu vou falar depois sobre outros componentes, tá bom? Importantes para a fecundação, etc. Mas um componente que é muito conhecido é a frutose. Frutose é um dos principais componentes, um dos componentes mais importantes das vesículas seminais. Frutose é um açúcar, não é isso? É um isômero ótico da glicose. É uma glicose, mesma composição molecular, mas com os átomos localizados em posições um pouco diferentes. Então, por isso é o isômero ótico da glicose. Quando você vai fazer o processo de respiração celular, a primeira coisa que acontece é a glicose virar frutose. Então, a primeira transformação que acontece. Bem, essa frutose é um carboidrato, e carboidrato serve para dar energia. Energia para quem, hein? Quem sabe? Para quem que você está dando energia no sêmen? Os espermatozoides, não é isso? Por que o espermatozoide precisa de energia? Porque os espermatozoides são as menores células que eu tenho em volume no meu corpo. Lá dentro do espermatozoide não cabe praticamente nada. E aí, já que não cabe nada, todo suprimento de energia e de outros nutrientes tem que vir do meio externo. Então, por isso que eu tenho a vesícula seminal produzindo frutose. Além disso, essas vesículas, logo abaixo das vesículas seminais, então, vesículas seminais aqui, ó, abaixo dela, eu tenho a próstata, essa glândula única, tá? A próstata é muito famosa, porque a próstata tem aquela história do câncer de próstata, né? Um dos cânceres que mais matam no Brasil é o tal do câncer de próstata. E o que acontece com a próstata? Ela também é conhecida por uma coisa que a gente chama hiperplasia benigna da próstata, que começa a acontecer com os caras lá por volta dos 50 anos. O que acontece? Essa próstata, que tem mais ou menos o tamanho de uma ameixa, assim, ó, naturalmente, ela pode crescer e ficar do tamanho de uma laranja Bahia, desse tamanho assim. E quando ela cresce, ela vai espremer a uretra que passa por dentro dela. Eu vou mostrar daqui a pouco. E ao espremer essa uretra, o que acontece? Dificulta a micção. O cara vai no banheiro e não consegue esvaziar a bexiga. Fica sempre com aquela sensação de bexiga meio cheia, sabe? E às vezes vai no banheiro e sente um pouco de dor, de ardência ao fazer xixi. Por quê? Porque a uretra que passa dentro da próstata, ela está sendo comprimida. Então veja bem, olha aqui, ó. Você tem a bexiga, a próstata. Saindo da bexiga aqui, ó, de laranja também, descendo e vindo em direção ao pênis, um tubo laranja. Esse tubo laranja é a uretra, tá? Então, se eu pego, mostrar para vocês um modelo maior de próstata, olha ela aqui, ó. Uma próstata grande para a gente poder ver direitinho. Atravessando a próstata de fora a fora, eu tenho esse tubo laranja, que seria a uretra. A bexiga estaria aqui, gente, ó. Bexiga, uretra, seguindo para cá, aqui embaixo eu teria o pênis. Então, atravessando a próstata, eu tenho a uretra. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que vai acontecer?
Chega lá dentro da próstata, os ductos deferentes, lembra? O azul escuro não é o ducto deferente? Olha, um de um lado, outro do outro, da direita e o da esquerda. Chegam também os ductos das vesículas seminais. Opa, espera aí, vesícula seminal tem ducto? Então, pelo que eu aprendi lá na histologia, ela é uma glândula exócrina, não é isso, biologia? Então ela é uma glândula exócrina, com ducto, ó. O ducto está entrando para dentro da próstata. E a próstata está dividida em 3 regiões, está vendo? Ó? Uma parte externa, que é o córtex, está de amarelo. Uma parte intermediária, que está de verde escuro, ó. E uma parte central, medular, que está de azul clarinho. Eles estão se confluindo aqui, ó. E se você olhar de lado, aqui, ó, está um pouco difícil de ver, mas quando vocês forem olhar esse modelo, vocês vão conseguir ver direito. Você vai ter uma união do ducto da vesícula seminal com o ducto deferente. Os dois se unem. Aqui dá para a gente ver até legal, ó. Olha aqui, ó. O ducto da vesícula seminal, em vermelho, se unindo com o ducto deferente, em azul, formando pequena região aqui, bem pequenininha, verde. Essa regiãozinha verde aqui, ó, é o que? O ducto ejaculatório, parte do sistema de condução também. Então, olha lá, ó. Após a ejaculação, ducto deferente. Depois, o ducto deferente se une com o ducto da vesícula seminal, formando o quê? O ducto ejaculatório, que ainda dentro da próstata vai se unir com a uretra. Quem sai da próstata é a uretra. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Já que eu falei de câncer, vamos deixar claro uma coisa? Vou tirar a parte de dentro, ó. Olha aqui, ó. Pronto. Tá? Essa parte de dentro aqui, ó, é que cresce. É a medula da próstata, ela que cresce e espreme a uretra, dando a hiperplasia benigna da próstata. Aquilo que eu falei para vocês, dificuldade de fazer xixi. Isso aqui cresce e a próstata toda cresce. Olha, não existe uma relação direta, mas se sabe que quando tem essa hiperplasia, aumenta-se a chance de você ter o câncer de próstata, que é causado por anomalias na parte externa da próstata, tá? Então, o crescimento da parte interna, por algum motivo, não diretamente relacionado, pode causar o câncer, que é na parte externa, amarela. Por isso que quem tem essa hiperplasia tem que fazer acompanhamento para ver se corre o risco de ter um câncer, para que o médico possa atuar o mais rápido possível. Tua pergunta. Por que hiperplasia é benigna? É benigna porque ela não causa nada. E a hiperplasia porque é a multiplicação de célula. Não é hipertrofia, não é uma célula crescendo. É uma célula se dividindo, gerando 2, que geram 4. Isso é hiperplasia. E é benigna porque, em teoria, ela não causa nada. Ela é só um crescimento que atrapalha, mas não causa doença. Mas, por isso que eu falei, por um motivo não diretamente relacionado e que a ciência está procurando entender ainda, ela pode causar o câncer de próstata, que não é nem na região azul clara, como você viu aqui, ó. É na região amarela de fora. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, quem tem hiperplasia tem que estar acompanhando. E existe toda uma discussão médica, se vale a pena operar, quando vale a pena operar, se opera, se não opera, porque quando se opera aí, existe uma chance de infertilidade, de outros problemas. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Tem médicos que acham que é melhor operar só em último caso, tá? Tem médicos que acham que tem que operar o mais rapidamente possível. Tudo bem, tranquilo? Oi, pergunta. Como é que chama a parte externa disso? Córtex, região cortical. A verde, então, é Intermediário. E a azul? medula. Medular. Isso aí. Diga. O ducto ejaculatório junto com o ducto uretra?
junta-se com a uretra ainda no interior da próstata. Ele é a união do quê? Ele é a união do deferente com o ducto que vem da vesícula seminal. Os dois se juntam, viram uma coisa só, tá? Que é o ducto ejaculatório, que imediatamente se liga à uretra ainda dentro da próstata, tá? Vou te pedir para você fazer um favor para mim. Olha aqui na sala do lado se está tendo aula. Se tiver, fala que o Jerry está precisando falar com o líder da turma, que é a turma 5 de medicina. Eles estão tendo aula do lado. Eu acho que não, porque eu não estou vendo barulho mais. Mas dá uma olhada para mim, por favor. Eles estavam, mas eu acho que já foram, eu acho que não tiveram aula. Tudo bem, tranquilo até agora? Posso seguir mais um pouco para a gente encerrar esse assunto? Tá? Bem, o que essa próstata faz? A próstata produz compostos alcalinos. Para quê, hein? Uma das coisas que acontece no interior da vagina e na parte inicial do útero, principalmente, é ter uma acidez elevada. O pH do interior da vagina e do comecinho do útero está em torno de uns 3,5, 3,8, 4. É um pH ácido, ácido fraco, mas pH ácido. Para vocês terem uma ideia, o pH do ácido acético está em torno de 4. Então é um pH ácido. O que acontece com esse pH? É um pH que dificulta a vida de bactérias nocivas ao seu organismo. Elas não vivem bem nesse pH. Quem vive bem ali são bactérias que são da sua flora bacteriana endógena, normal do seu corpo. Elas convivem bem com esse pH ácido. E elas, de certa forma, protegem o seu corpo contra essas agressões externas. É por esse motivo que você não pode estar usando indiscriminadamente sabonete íntimo, não é isso? Você vai e compra um sabonete íntimo lá na farmácia, sem orientação médica nenhuma, e o que acontece? O sabonete íntimo vai aumentar o pH da vagina, vai eliminar essas bactérias ao elevar o pH, e a ação própria do medicamento mesmo, elimina essas bactérias, abrindo espaço para bactérias que são nocivas. Então a pessoa acha que está fazendo bem, usa um sabonete íntimo, esse sabonete íntimo acaba causando depois um corrimento vaginal, que é o quê? Uma infecção causada por micro-organismos, que podem ser leveduras, cândida, por exemplo, candidíase, não é isso? Ou por bactérias que são até mais nocivas que a cândida, que não é uma bactéria, é uma levedura. Concorda comigo? Então, assim, desnecessário, tá? Por quê? Porque o seu organismo em si, se você está saudável, o seu organismo em si consegue controlar. Ah, mas eu tenho um cheirinho tão ruim, me incomoda. O que acontece? Se você está com cheiro, ou é da tua cabeça, ou realmente o cheiro existe, e aí você tem que ir no médico para que ele veja o que está acontecendo, que desequilíbrio que está acontecendo ali na sua flora vaginal, que pode causar algum problema. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Posso seguir então? Próstata. Aí o que a próstata faz? A próstata tem compostos alcalinos. Ela produz compostos alcalinos. Esses compostos, junto com o restante dos compostos produzidos pela próstata, vão prefazer entre 25% a 30% do sêmen. Ou seja, 60% vem da vesícula seminal, com frutose, inclusive, para alimentar os espermatozoides, e 25% a 30% vem da próstata, com compostos alcalinos, para equilibrar essa acidez vaginal. Eleva-se o pH, enquanto o sêmen está ali, agindo, eleva-se o pH, protegendo os espermatozoides, permitindo com que esses espermatozoides sejam capazes de entrar para dentro do útero sem serem atacados por essa acidez. Tudo bem? Tá? Então essa é a função da próstata, que é a primeira que a gente vai ver aqui. Bem, outra glândula que a gente tem, dessas glândulas anexas, são as glândulas conhecidas como glândulas de Cooper.
ou glândulas bulbo-uretrais, tá? O pessoal mais antigo chamava de Cooper e o pessoal mais novo chama de bulbo-uretral. Provavelmente, próstata todo mundo conhece, não é verdade? Vesícula seminal, pouca gente conhece, tá? Mas alguns ainda conhecem. Agora, glândula bulbo-uretral é muito desconhecida, não é isso? Glândula de Cooper. Tá ela aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Essas são as vesículas seminais. Essa é a próstata. Tá vendo aqui, ó? Uma bolinha azul clara, outra bolinha azul clara aqui, ó. Elas se ligam à próstata, à uretra. Por isso bulbo, porque elas são bolinhas. Uretrais, porque se ligam à uretra. Elas ficam na base do pênis. Essas aí são bem menos conhecidas, não é isso? Mas eu vou contar agora uma historinha. Todo mundo vai se lembrar delas para sempre. Já ouviram falar de uma coisa chamada coito interrompido? O que é coito interrompido? É o cara ter relações desprotegidas com a menina. Na hora que ele vai ejacular, que ele vai ter orgasmo, ele retira o pênis e tem orgasmo fora, goza fora, não é assim? Tá? Bem, é um método contraceptivo que a gente chama comportamental, que é péssimo, extremamente perigoso. Por quê? Porque o risco de gravidez é enorme. Por quê? Porque por dois motivos. O primeiro deles, nós homens, temos uma extrema dificuldade para saber o exato momento que a gente vai ter orgasmo, tá? Então é difícil às vezes a gente erra o momento, certo? Segundo, quando você imagina um rapaz teve relação sexual ontem, ou ele se masturbou ontem, aí o que acontece? Ele vai ter uma relação sexual amanhã. Os espermatozoides ficam vivos 80 horas dentro do trato genital humano, ficam vivos lá 80 horas, 3 dias. Resultado, vão ter espermatozoides vivos ainda dentro do trato dele. Mas dentro aonde? Na uretra, gente, tem uma série de glândulas uretrais, e dentro dos ductos dessas glândulas, uma série